na parte de domingo, guerra no céu. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12 e vamos ler juntos os versos 7 até o verso 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Esses versos de Apocalipse 12, versos 7 a 9, revelam que a guerra entre o bem e o mal começou no céu. O mal surgiu no céu. O Apocalipse descreve um conflito cósmico entre o bem e o mal. Satanás e os seus anjos guerrearam contra Cristo e, por fim, foram expulsos do céu. Parece extremamente estranho que uma guerra tenha surgido num lugar tão perfeito como o céu. Por isso, como aconteceu? Essa é a pergunta que surge na nossa mente. Será que um Deus amoroso criou um anjo demoníaco que iniciou uma guerra no céu? Havia algum defeito fatal nesse anjo que o levou a se rebelar? A Bíblia explica a origem do mal. Vamos ler, portanto, Ezequiel. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Vamos ler o capítulo 28 de Ezequiel, o verso 12 até o verso 15. Ezequiel capítulo 28 e o verso 12 até o verso 15. Leia comigo. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Deus está usando aqui em Ezequiel capítulo 28 a figura do rei de Tiro, mas é uma simbologia. Na realidade, o rei de Tiro aqui está representando Lúcifer. Por isso, no verso 13, nós lemos: estavas no Éden. Está falando de Lúcifer. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci. Lúcifer foi criado como um anjo querubim. Querubim ungido, foi estabelecido junto ao trono de Deus. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Deus deixa muito claro de que Lúcifer é um anjo que foi criado perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Deus não criou o diabo, Deus não criou Satanás, Deus não criou um demônio, um anjo mau. Deus criou um anjo perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Meu querido irmão, aqui está a explicação bíblica. Lúcifer foi criado perfeito. O pecado surgiu dentro de Lúcifer e não veio de uma outra galáxia, não veio de um outro lugar. O pecado nasceu em Lúcifer. Como? Este é o mistério da iniquidade. É um mistério que, por mais que atentemos, tentando entender, nós não entendemos plenamente o mistério da iniquidade. Nós poderemos comparar o texto de Ezequiel capítulo 28, que lemos, versos 12 até o verso 15, poderemos comparar com Isaías capítulo 14. Abra também a sua Bíblia no livro de Isaías capítulo 14 e vamos ver os versos 12 até o verso 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Aqui está a Bíblia chamando
Lúcifer de a estrela da manhã? Mas interessante, meus queridos, que quem está perguntando para Lúcifer, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Quem está fazendo esta pergunta para Lúcifer é o próprio Deus, Deus o Filho, aquele que é chamado de a verdadeira estrela da manhã. Então, a verdadeira estrela da manhã pergunta para aquele que pretendia ser a estrela da manhã. Perceba, Jesus Cristo pergunta: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Lembre-se que em profecia, estrelas significam anjos. Então, Lúcifer, ele queria ser mais do que anjo. Ele queria colocar o seu trono acima das estrelas. Ou seja, ele não estava contente em ser um anjo, um querubim perfeito. Mas aqui diz: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos anjos, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Nós sabemos pela Bíblia que o lado do norte é o lugar da habitação de Deus. E é exatamente no lado do norte que Satanás queria colocar o seu trono, ou seja, ele queria ser adorado como Deus. Mas ele era uma criatura. Deus é Deus, um único ser, eterno, imortal, incriado, existente por si mesmo. E o verso 14: subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Veja a arrogância, veja o orgulho de Lúcifer. E o verso 15: e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Queridos, Deus não criou o diabo. Ele criou um ser de brilho deslumbrante chamado Lúcifer. Esse ser angélico foi criado perfeito, diz a Bíblia. Fazia parte da sua perfeição a liberdade de escolha, como de todas as criaturas de Deus. Elas são dotadas do livre arbítrio, da liberdade de escolha, um princípio fundamental do governo de Deus, que opera pelo amor, não pela coerção. O pecado originou-se com Lúcifer no próprio céu. Não há explicação lógica da razão pela qual esse anjo perfeito permitiu que o orgulho e o ciúme criassem raízes em seu coração e se desenvolvessem em rebelião contra o seu Criador. Lúcifer, um ser criado, desejou a adoração que pertencia apenas ao Criador. Ele tentou usurpar o trono de Deus, questionando a autoridade de Deus. A rebelião de Lúcifer resultou numa guerra, numa grande guerra declarada ali no céu. Embora Deus tenha sido paciente com Lúcifer, não podia permitir que ele arruinasse o céu com a sua rebelião. Os concílios celestiais insistiram com Lúcifer para que ele se arrependesse. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade e a justiça do Criador, bem como a natureza sagrada e imutável da santa lei de Deus estabelecida ali no céu. Afastando-se dela, Lúcifer desonraria o seu Criador, trazendo sobre si a ruína. No entanto, a advertência feita com amor e misericórdia infinitos apenas despertou o espírito de resistência em Lúcifer. Meu querido irmão, minha querida irmã, a guerra começou no céu, onde ninguém poderia imaginar que começaria, mas foi ali que começou o pecado. O pecado nasceu no coração de Lúcifer. Que lições você pode tirar sobre o caráter de Deus ao lidar com o mal? Deus é misericórdia, Deus é paciente, Deus é amor e Deus respeita o livre-arbítrio que Ele deu para todas as suas criaturas. Mas Deus também é justiça. Ele não tolera o mal. Por isso Lúcifer foi expulso do céu. Meu querido irmão, o Deus que nós adoramos é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus é misericórdia, Deus é paciente,
Deus é amor, Deus é bondade, mas Deus também é justiça. A santa lei de Deus que foi transgredida por Lúcifer no céu é a santa lei de Deus que você e eu somos habilitados pelo Espírito Santo para obedecer. Os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. Queridos, hoje Satanás nutre o mesmo ódio contra a lei de Deus que ele nutria lá no céu. Ele detestava a lei de Deus. E hoje ele colocou na mente de muitas pessoas ódio contra a lei de Deus. Mas nós, como filhos e filhas de Deus, somos chamados para obedecer. Obedecer ao Deus Criador dos céus e da terra. Deixe Deus ser Deus na sua vida, meu querido irmão. Aleluia!